Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me assistem de qualquer lugar do mundo, em qualquer horário aí do Brasil. Hoje eu tô aqui, gente. Eu peguei uma gripe, eu chamo de gripe das superpoderosas, que foi uma mistura de Covid com influenza, mais o vírus do bug, que a gente chama bug, é aquele vírus que dá dor de barriga. Eu não sabia se eu ia no banheiro ou se eu tossia. Foi terrível. Foi a pior gripe que eu peguei na minha vida. Foi pior que o Covid. Então, eu tô acabada e resolvi não mostrar o meu rostinho maravilhoso para vocês, mas eu fiz esse vídeo da melhor forma possível para que esses estudos continuem. Eu espero que vocês gostem dos estudos e o próximo vídeo vocês me verão novamente. Carta 2, parte 1. Eu sou o Cristo. Enquanto atuo desde as mais altas esferas da consciência criativa divina, minha influência envolve o seu mundo. Usando uma metáfora, estou tão distante em consciência do seu mundo quanto o Sol está da Terra. Entretanto, se você me chamar com sinceridade, estarei tão perto quanto for necessário para ajudá-lo. Haverá muitos que não poderão receber estas cartas. Estes ainda não estão prontos para elas. Haverá aqueles que tentarão abafar a sua existência, uma vez que os ensinamentos que contém serão uma ameaça para o seu sustento ou religião. Eles não terão êxito. A oposição apenas reforçará estas cartas. Haverá aqueles que receberam estas cartas com alegria, uma vez que suas almas sabem que mais além das religiões do mundo se encontra a verdade, a realidade da existência. Estes prosperarão e finalmente salvarão o mundo da autodestruição. Quando Jesus diz aqui que ele está distante, que se compararmos a distância que ele está de nós é a mesma distância que a Terra do Sol, mas que se nós orarmos e pedirmos, ele estará o mais perto possível. Gente, Jesus é uma consciência muito purificada. Ele não, a nossa realidade ela é muito densa. Foi muito difícil para ele a primeira vez reencarnar na Terra, que demorou mais ou menos 1000 anos para ele comprimir aquela sua luz num corpo humano para poder reencarnar na Terra, numa Terra de terceira dimensão. Então, para Jesus é muito difícil, mas não significa que ele não nos ouve. E outra, ele tem os seus mensageiros, ele tem outros espíritos que estão mais perto da gente, que são os nossos mentores, nossos guias, irmãos que estão nos ajudando, que nos ajudaram em vidas passadas. Outra coisa que eu achei bem interessante nesse primeiro parágrafo aqui, ele comenta que as pessoas que tentarão abafar a existência desse livro, elas não terão êxito. E me lembra muito do Kardec, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos e a igreja queimou os livros. Aquele ato da igreja só fez com que os livros ficassem mais conhecidos, porque ativou a curiosidade das pessoas. Ele coloca aqui que muitas das pessoas vão receber o conteúdo dessas cartas com alegria, porque elas vão sentir que essa é a verdade, mas que muitas das pessoas, gente, não estão preparadas para receber essa carta. Como que a gente sabe se a gente está preparado ou não? Se você está lendo estas cartas ou fazendo esses estudos, isso quer dizer que você está preparado. Porque se você não tivesse, você não estaria aqui. Agora continuarei minha autobiografia, do ponto onde parei em minha última carta. Meu propósito, ao dar a você alguns detalhes biográficos de minha entrada na vida pública como mestre curador, é evidenciar as atitudes e comportamentos da minha juventude, assim como as circunstâncias em que alcancei o meu propósito estado de humanidade espiritualizada.
É importante que você possa visualizar como era Palestina na época em que estive na Terra e perceber claramente os conflitos internos que meus ensinamentos despertaram nas pessoas doutrinadas na crença judaica e nos rituais tradicionais. Estes conflitos são um ponto central que incapacitou os evangelistas de registrar com precisão tudo aquilo que tentei ensinar. Nos evangelhos são frequentes as referências às minhas parábolas que descrevem a realidade do reino dos céus ou reino de Deus, seja qual for o termo que os evangelistas têm utilizado. Porém, em nenhum lugar foi feita nenhuma tentativa para aprofundar o sentido das palavras em si, para explorar as figuras de linguagem ou para chegar ao significado espiritual do reino de Deus ou do reino dos céus. À medida que eu falar sobre os verdadeiros sermões que dei às pessoas, à luz das minhas experiências no deserto e dos seus próprios conhecimentos, dos fatos científicos, você será capaz de entender pelo menos um pouco daquilo que tentei ensinar naquele tempo, uma vez que meu sucesso foi muito limitado. É imperativo que outra tentativa seja feita no começo dessa nova era, deste milênio, pois é com base no meu elevado conhecimento espiritual, privilegiado, iluminado, que será fundada e se desenvolverá a próxima era. Muitas vezes a gente precisa plantar a semente do conhecimento. Muitas das vezes a gente lê um livro qualquer e a gente não consegue absorver o conhecimento daquele livro 100%. Falta ainda alguma experiência na sua vida ou a leitura de outros livros. Aí, depois de alguns anos ou até alguns meses, você lê aquele livro novamente e percebe que deixou de prestar atenção em muitas partes que agora fazem sentido para você. É porque naquele momento você não estava pronto para aquele conhecimento. Aquela semente teve que ser plantada ali. A partir dali, você, na sua vida, adquiriu mais conhecimento que pode ser acumulado àquele que você adquiriu no livro. E então, você tem, como eu posso dizer, uma maior capacidade mental de reabsorver aquele conhecimento da forma que ela realmente é. E muitas vezes, gente, e muitas vezes não, é 100% das vezes, nós vamos ler o mesmo livro, pode ser 10 vezes, e todas as vezes que lermos, encontraremos coisas novas, encontraremos detalhes que nós não prestamos atenção na época que lemos a última vez, ou a primeira passagem. Foi e ainda é essencial que um mestre como eu e como outros que existiram, muito sensíveis e totalmente comprometidos mental e emocionalmente com a busca da verdade da existência, venham à Terra cunhar palavras para descrever para a humanidade, aprisionado em palavras, aquilo que reside na dimensão criativa universal, em um estado não definido. Se não fosse por tais mestres inspirados, as pessoas na Terra permaneceriam na ignorância a respeito de tudo o que há além da Terra, pronto para ser contatado e pessoalmente experimentar, lado e absorvido para promover a futura evolução espiritual. E ainda mais, se diz que a Bíblia é o livro mais amplamente lido no mundo. Na sua forma presente, ela serviu aos seus propósitos. O Novo Testamento, da forma como está, com toda a carga de interpretação errônea, é um impedimento para a evolução espiritual. Agora é tempo de avançar para uma nova esfera de percepção e compreensão mística. Jesus também ressalta aqui, gente, a importância desses mestres que reencarnaram na Terra em diferentes tempos para continuar nos trazendo conhecimento. O problema, pessoal, é que ainda somos assim e fomos durante muito tempo e antes ainda pior. Nós somos muito lineares. Para a gente tudo, nós criamos o tempo.
Tudo tem um tempo e se não está dentro desse tempo, a gente tem dificuldade de entender como as coisas funcionam. Tudo para nós é muito definido e a dimensão criativa universal, ela não é definida. Ela é muito maior do que a gente pode imaginar, do que a gente tem capacidade, que nosso cérebro é capacitado para imaginar. Então, foi necessário muitos mestres para continuar nos lembrando e cada passo da nossa evolução nos trazendo um pouquinho mais de conhecimento para que nós consigamos absorver de pouquinho a pouquinho durante a nossa evolução. E Jesus aqui, ele fala, a Bíblia, mesmo tendo muitos erros, ter sido muito manipulada, traduzida, ela serviu o seu propósito até hoje. Mas chegou a hora de nós darmos um passo à frente e deixá-la de lado. É a mesma coisa que quando nós somos pequenos e usamos mamadeira, chega um momento que a gente quer usar o copo, que a gente aprende a usar copo e talher para nos alimentar. Uma vez que me é impossível descer novamente a um corpo humano para falar ao mundo, além de outras dimensões nas quais ensino. Treinei uma alma sensível para receber e transcrever. É o melhor que posso fazer para falar pessoalmente com você. Espero que você possa receber e aceitar isso. Tudo aquilo que for errôneo será apagado. Esteja certo disso. Os incidentes e as curas relatados nas páginas que seguem não são importantes. Eles aconteceram, mas são contados apenas para que você possa entender o seu verdadeiro significado espiritual. À medida que for lendo, quero que você relacione as condições de 2000 anos atrás com a sua vida e tempo presentes. Quero que você considere a pessoa de Jesus como um ícone do que finalmente pode vir a ser alcançado por todo ser humano que estiver pronto e disposto a converter-se no membro fundador do reino do céu na terra. Ainda que as pessoas do seu mundo sejam o que você chama de sofisticadas e cheias de importância, com seus modernos conhecimentos e ensinamentos, versados nos costumes contemporâneos e nas formas de se relacionarem uns com os outros, as pessoas daquele tempo eram basicamente iguais a você. Os milagres são sempre as coisas mais importantes que as pessoas relatam, certo? Elas sempre enfatizam os milagres. Jesus era santo, ele fazia milagres. O fato dele fazer milagres transformava ele em um santo. E não é isso que Jesus quer que nós prestemos atenção. Ele vai mencionar, como ele já falou, mas esse não é a parte importante. Ele quer que vocês vejam como isso era feito e o porquê ele foi permitido a fazer os chamados tais milagres. E outra coisa que ele quer que a gente faça também. Todos nós somos humanos e é isso que ele queria mostrar pra gente há 2000 anos atrás e é isso que nós não vemos, nós o santificamos e continuamos fazendo isso. Ele quer nos mostrar que somos tão capazes como ele. Ele quis nos mostrar, ele veio pobre, ele veio com dificuldade, ele está fazendo o possível nessas cartas para mostrar que ele era também humano, que ele cometia erros e para que ele se purificasse, fosse capaz de se curar e trabalhar ser um com o universo, com a consciência universal, ser um com Deus, ele teve que se trabalhar, ele teve que deixar o seu ego ruim de lado. Elas eram controladas e motivadas inteiramente pelos seus impulsos gêmeos de ligação, rejeição, desejos, repulsão, assim como você. Elas amavam, odiavam, criticavam, condenavam, caluniavam, intrigavam. Tinham ambições de chegar ao topo da sociedade. Desprezavam aqueles que fracassavam na vida.
Secretamente eram promíscuas e insultavam aqueles que de alguma forma eram diferentes delas. Para ajudar você a compreender e entrar plenamente naquele tempo que estive na Terra, minha consciência desceu até o seu plano de existência terrena para experimentar mais uma vez a pessoa de Jesus, as emoções e os acontecimentos nos quais estive envolvidos. Quando saí do deserto e pus o pé na estrada em direção à minha aldeia de Nazaré, ainda estava exultante, exuberantemente feliz com o acontecimento tão gloriosamente revelado a mim no deserto. Fixei completamente meus pensamentos em tudo o que havia aprendido, e se meus pensamentos se perdiam nas minhas antigas formas negativas de pensar, rapidamente me voltava para o Pai, para receber inspiração e determinação para superá-los. Desta forma, eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento. Isso que Jesus relata aqui é bem importante, porque olha como ele fazia para manter a sua vibração alta. Toda vez que aqueles pensamentos negativos humanos vinham à sua cabeça, ele rapidamente se voltava a Deus, pedindo para auxiliá-lo, para purificar sua mente. E é uma das coisas mais importantes, porque os pensamentos negativos, eles entram na nossa cabeça e ficam naquela rotatória, naquele, você pensa aquilo, aquilo libera emoção, a emoção faz com que você continue pensando naquilo e você alimenta esse ciclo negativo na sua cabeça. Então, a melhor coisa para você não fazer isso, Jesus ensina aqui uma das técnicas, que é se voltar a Deus e pedir para que ele tire os pensamentos negativos da sua cabeça. Outra coisa é focar em um lado positivo da situação, porque tudo na vida que acontece, gente, tem sempre um lado positivo. Foque no lado positivo, veja o porquê que você precisa daquele acontecimento, por que você escolheu com aquilo para acontecer na sua vida. É porque de alguma forma aquilo está te favorecendo. Está fazendo com que você continue criando aquela situação. Então, comecem a pensar e analisar o porquê das coisas. É uma outra forma. Algumas pessoas lidam muito bem com música. Ouça uma música edificante. Ouça uma história de Divaldo, de Chico, ou ouça um livro, ou um podcast que não tenham informações de terror, de caos, de violência, porque isso só vai gerar esse tipo de pensamento na sua cabeça que faz com que você acabe criando esse tipo de situação na sua vida. Algumas pessoas me olhavam com desconfiança vendo minha alegria e também minha aparência suja e descuidada. Será que eu estava bêbado? Perguntavam-se. Outros me olhavam com aversão. Ao invés de reagir com raiva, como fazia no passado, eu lembrava que havia sido abençoado com visões e conhecimentos que eles não podiam nem imaginar. Abençoei-os, rezei para que sua visão interior se abrisse de maneira semelhante e continuei em paz o caminho até minha casa. Entretanto, alguns aldeões olhavam com compaixão para o meu lamentável aspecto e correram para suas casas para buscar-me pão e mesmo vinho, para ajudar-me a continuar o caminho. Havia sempre alguém que me oferecia abrigo para a noite. O Pai Vida, de fato, supriu todas as minhas necessidades e me deu toda a proteção necessária. Durante todo esse tempo, eu não disse nenhuma palavra a respeito das minhas semanas no deserto. Sentia que não era o momento. Por fim, cheguei à minha aldeia, Nazaré, e o povo caçoou abertamente de mim, apontando o meu aspecto imundo e minhas roupas rasgadas. Vagabundo, preguiçoso, sujo, foram algumas das palavras mais amáveis que me lançaram. Cheguei à porta de minha mãe com um sentimento de pavor, pois eu sabia que ela ficaria mais chocada do que seus vizinhos ao me ver diante dela.
magro, mostrando os ossos sob a pele, os olhos fundos, as bochechas vazias, a face queimada, os lábios rachados do sol, a barba longa e embaraçada. E a roupa ficaria furiosa ao ver minha roupa, sua cor original totalmente irreconhecível pelo pó do deserto. E o tecido desfeito e rasgado. Subi os degraus e preparei-me para aguentar a fúria de minha mãe. Quando chamei, minha irmã veio à porta. Olhou-me boquiaberta, assustada e com os olhos arregalados, e bateu-me a porta na cara. Ouvi a correr pelos fundos da casa gritando: Mãe, venha depressa! Há um homem velho e sujo na porta. Escutei minha mãe resmungando irritada para si mesma, enquanto corria para a porta. Abriu-a de repente e ficou paralisada pelo choque. Eu sorri por um momento. Ela olhou de cima a baixo, cada vez mais horrorizada ao dar-se conta de que este homem de terrível aspecto era de fato seu filho rebelde Jesus. Estendi minha mão para ela dizendo: Mãe, sei que causo pena a você, mas pode ajudar-me? Imediatamente sua expressão mudou e, levando-me para dentro, trancou a porta. Depressa, disse para minha irmã assustada. Deixe de escândalo e ponha água para ferver. Seu irmão está morto de fome. Não importa em que confusão ele se meteu. Ele é da família. Temos que cuidar dele. Suavemente me ajudou a tirar a roupa, inclinou-me sobre um grande recipiente de água e esfregou-me até ficar limpo. Lavou-me, cortou meu cabelo e barba cuidadosamente, cobriu as feridas do meu corpo e lábios com uma pomada cicatrizante. Nenhum de nós quebrou o silêncio. Saboreei o amor que ela me demonstrou e tentei demonstrar minha gratidão com uma atitude mais doce e sensível. Depois de vestir-me uma túnica limpa, ela serviu-me uma refeição frugal de pão, leite e mel. Relutante, deu-me vinho para recuperar as forças, embora estivesse claro que ela pensava que era o vinho a grande causa da minha terrível situação. Então, conduziu-me até a cama e cobriu-me. Dormi por várias horas e acordei revigorado pela luminosa manhã do sol que via pela janela. Gente, para vocês verem que até Jesus tinha medo da mãe dele, que ficou horrorizada com a situação de Jesus. Ai, gente, o que é mais bonito nessa parte, que me fez chorar várias vezes, é que, apesar de Jesus ir totalmente contra o que a mãe dele acreditava, Maria acreditava, quando ele voltou, olha, mãe é mãe, né, gente? Mãe é sempre mãe. O amor dela, ela totalmente contrariada, mas o pavor dela de ver o filho dela em perigo, em uma situação que ela nem sabia qual era, foi tão grande que ela nem pensa duas vezes. Ela põe Jesus para casa, vai cuidar dele. Que coisa linda, né? Eu agora estava ansioso para falar com minha mãe e dizer-lhe o que era, de fato, o Messias. Mas não daquele tipo que imaginava o povo judeu. Eu podia salvar as pessoas de más consequências de seus pecados. Podia ajudá-la a encontrar saúde, abundância, a satisfação de suas necessidades, porque agora podia ensiná-las exatamente como havia sido criado o mundo. Assim que comecei a falar, ela começou a ficar encantada e animada. Pulou de pé e saiu correndo para contar aos vizinhos que seu filho era realmente o Messias. Deveriam ouvir a maneira como ele falava, e ele havia jejuado no deserto. Mas eu a impedi de fazer isso. Eu disse que ainda não havia contado a ela o que me fora revelado. Uma das coisas mais importantes que eu havia aprendido era que os judeus ortodoxos estavam completamente equivocados a respeito das suas crenças num Deus vingativo. Não havia tal coisa. Isto a deixou contrariada e desconcertada. Então exclamou: como então Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons e nos fazer escutar seus profetas, se não nos castigar? Agora você ficou tão importante que pode ensinar aos sumos sacerdotes o seu próprio trabalho, que foi transmitido a eles desde o tempo de Moisés? Vai trazer ainda mais vergonha para esta casa? Ela começou a chorar e disse com raiva: você em nada mudou, somente mudaram as coisas com o que diz. Você só me trouxe dor. Como pude acreditar que você seria o Messias?
Com suas ideias estranhas, só levará nosso povo a maior tormento do que nunca. Meus irmãos a ouviram em prantos e vieram correndo, querendo colocar-me para fora de casa. Ofereci sair pacificamente, porque não queria mais alvoroço. Se essa era a forma de minha mãe reagir, eu poderia estar certo de que os demais também reagiriam da mesma forma ao que eu tinha para dizer. Percebi que precisava de paz de espírito, descanso absoluto e silêncio para colocar em ordem meus pensamentos e experiências. Teria que rezar e pedir inspiração para saber a melhor maneira de abordar os judeus com a minha mensagem de boas novas. Estava certo de que Pai Vida atenderia a minha necessidade e que eu encontraria a acomodação mais conveniente em algum lugar. Minha mãe, embora furiosa com minha atitude de grande cabeça dura, estava atormentada por seus sentimentos de amor e compaixão por mim, devido ao estado deplorável que eu me encontrava. Ela rejeitou tudo o que parecia representar a rebeldia, o desprezo pela religião judaica, as atitudes contestadoras em relação à autoridade, meu caráter voluntarioso e arrogante. Mas ela ainda me amava e estava profundamente preocupada por me ver envolvido em problemas tão grandes quanto jamais havia pensado ser possível. Ela chamou a atenção de meus irmãos, dizendo que calassem a barulhenta discussão e virou-se para mim. Pode ficar aqui até que esteja melhor. Talvez, enquanto estiver por aqui, eu possa trazer bom senso para você. Posso dizer que se sair às ruas falando da forma como você fez comigo, terminará em uma situação ainda pior do que agora. Pessoas boas vão cuspir e jogar seu lixo podre sobre você. Você é uma desgraça para esta família. Apesar de toda a sua raiva, ri e agradeci, beijando-a calorosamente. Fiquei contente sabendo muito bem que, por trás de toda essa raiva, ela estava profundamente preocupada comigo. Alimentou-me bem e confeccionou-me boas roupas novas. Agradeci por tudo que ela fez para melhorar minha aparência, porque sabia que para mover-me livremente entre os ricos e os pobres, deveria estar com roupas decentes e adequadas. Às vezes, havia escassez de alimentos em casa. Recorrendo ao poder do pai, eu a reabastecia sem dizer nada. Eu sabia que ela se perguntava com tristeza: será que, além de todos os meus péssimos hábitos, eu agora também era ladrão? Então, me pegou com o pão recém-saído do forno nas mãos. Ela sabia que eu não havia saído de casa para comprá-lo e também que o forno não havia sido usado naquele dia. Não me disse nada, mas me olhou de forma reflexiva. Eu pude ver então as suas atitudes mudarem. Ela já não estava mais tão certa de si. Ela começava a questionar a própria atitude em relação a mim e também a verdade acerca de minhas afirmações. O que realmente aconteceu com ele no deserto? Como ele poderia fazer um pão sem usar o forno, a farinha e o fermento? O que isso significa? É ele o Messias? Então meu irmão feriu sua mão. Ele sentiu muita dor quando o ferimento infeccionou. Permitiu-me colocar minhas mãos em sua ferida e fazer uma oração em silêncio. Eu podia ver que ele sentiu o fluxo do poder entrando em sua mão, porque ele me olhou de forma estranha. A dor foi embora, disse brevemente. Estava mal-humorado quando se afastou. Eu sabia que, ainda que estivesse sentido alívio da dor, não havia gostado de que eu fosse capaz de ajudá-lo. Sentiu ciúmes. Minha irmã havia queimado sua mão e meu outro irmão muitas vezes se queixavam de fortes dores de cabeça. Fui capaz de curar os dois. Meus irmãos começaram a caçoar a respeito dos meus poderes mágicos. Perguntavam o que mal poderia fazer a eles se me irritassem. A tensão em casa aumentou e senti a tristeza de minha mãe, que ansiava pela paz no lar. Mas ela viu mudanças no meu comportamento e sentiu-se reconfortada. Eu estava mais tranquilo, visivelmente controlava minhas prováveis explosões, continha a minha energia, refreava minha impaciência e já não discutia mais. Tornei-me mais atencioso, ouvindo suas queixas de mulher, ajudando-a em casa, consertando os móveis quebrados, caminhando pelas colinas até as fazendas distantes para encontrar as frutas e verduras que ela queria. Cheguei a amá-la com ternura e compaixão, como uma mãe deve ser amada. Um dia, ela se aventurou a perguntar-me: você ainda acredita que Jeová seja um mito?
Já disse que se Jeová retirasse sua respiração, toda a carne viria abaixo. Este é o Jeová que eu vi e que eu acredito. Ninguém viu o Jeová, disse ela com firmeza. Eu vi aquele que criou todas as coisas, respondi calmamente. Eu o chamo de Pai, porque ele é amor perfeito, um amor mais perfeito que o de uma mãe, acrescentei sorrindo para ela. Ele trabalha dentro, através e para toda a sua criação. É o Pai em mim que tem trazido as coisas de que você necessita em casa e que curou os meus irmãos e irmã tão rapidamente. Eu podia ver que ela estava começando a entender um pouco do que eu dizia. E o que é o castigo? Perguntou-me. Não existe castigo da forma como o compreendemos. Nascemos para nos comportarmos da forma como fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque estes nos separam da proteção do Pai e nos trazem as doenças e a miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu, então entraremos no reino dos céus. Minha mãe afastou-se silenciosamente, claramente ponderando sobre o que eu dissera, mas não mais com raiva. Eu sabia que ela estava meditando sobre as minhas afirmações e percebi que eu estava colocando de cabeça para baixo o seu seguro e bem conhecido mundo. Ela se sentia perdida e insegura, sem a sua crença no Jeová ameaçador e terrivelmente vingativo, se a humanidade fosse indisciplinada. Perguntava-se no que o mundo iria se tornar se dependesse inteiramente dos homens controlarem as suas maldades e a dos outros. Mesmo os reis e governantes eram malvados em suas ações. Sem Jeová para reinar e castigar os pecadores, onde iríamos parar? E a Maria, ela não estava errada de pensar dessa forma, né? Quando nós não temos o conhecimento de como as coisas no universo funcionam, nós acreditamos que nós precisamos de um salvador. E esse salvador, ele vai resolver os nossos problemas porque nós acreditamos que não somos capazes de resolver os nossos próprios problemas, que a gente precisa de algo mais forte para resolver os problemas do mundo. Porque as pessoas, elas podem ser muito maldosas. E toda vez que a gente está nesse processo, gente, de eliminação de crenças para se purificar, para continuarmos andando adiante, para nos comunicar melhor com a espiritualidade, nós precisamos nos desfazer desses sistemas de crenças que nós crescemos, que foram muito úteis para a nossa evolução, como eu já havia dito, como Jesus também falou, mas que de agora em diante nós estamos entrando em uma outra etapa. Esse sistema de crença, ele já não nos servem mais para a nossa evolução. Ele, na verdade, agora ele passou de um momento de nos servir, ele começou a nos frear. Por causa desse monte de crença, nós não conseguimos voltar ao nosso contato natural com a divindade. E esse desconforto que a Maria estava tendo é muito comum em tudo na nossa vida. Quando nós estamos nesse negócio de eliminação, tudo que a gente acredita é a mesma coisa. Você chega para uma pessoa que é muito evangélica, que acredita muito no que eles aprendem ali na Bíblia, e você fala para eles sobre a reencarnação. Eles não conseguem aceitar, aquilo chega a doer. Então, tudo que eles consideram seguro, aquele conhecimento que eles têm sobre Deus, traz a segurança para eles que eles vão ser salvos da maneira que eles agem. A partir do momento que você fala que você não será salvo por seguir certas regras, mas sim pelo que você faz, como você age, e que só depende de você, que em Cristo ele não é um salvador, um super-homem que vai vir e salvar todo mundo, que Deus ele também não vai fazer isso porque ele criou a gente com o livre-arbítrio, que vai depender só de você, as pessoas se sentem super desconfortáveis. Porque elas não querem acreditar que aquela doença que está na vida dela é causada por ela. Ela não quer acreditar que o filho dela morreu por causa da situação que ela escolheu viver.
que tudo faz parte das suas escolhas. Então as pessoas elas não querem acreditar nisso. É por isso que é tão difícil essa ligação com a espiritualidade, por causa dessas crenças. Porque no começo, quando você começa, elas são muito doloridas. Aquilo te tira do seu conforto, aquilo te tira da sua segurança. Então você começa a se sentir inseguro, você não sabe, você ainda acredita num Deus que você tem dúvidas. E a dúvida, ela é 100% de certeza daquilo que você não acredita. Se você fala que eu acredito em Deus, aí eu pergunto para você, você acredita em Deus cegamente? Acredito. Você daria um filho seu para Deus? Aí você fica assim, pronto, a dúvida é 100% de certeza de que você não acredita, que você escolhe o outro lado. Enquanto restabelecia minhas forças, estudei as escrituras cuidadosamente para que pudesse encontrar-me com os fariseus e escribas de forma confiante. Também era absolutamente necessário que eu soubesse o que havia sido escrito sobre o Messias, porque eu estava convencido de que eu era aquele sobre quem os profetas haviam falado. Eu poderia verdadeiramente resgatar, salvar as pessoas da doença, miséria e pobreza, restaurar-lhes a saúde e prosperidade, ensinando a verdade a respeito dos reinos dos céus e a realidade do Pai. Jesus, quando me senti suficientemente preparado para sair a ensinar e curar, para agradar a minha mãe, concordei em um sábado na sinagoga de Nazaré e falar para a congregação. Como era o costume, levantei e me foi entregue o livro de Isaías para ler. Escolhi a passagem que profetizava a vinda do Messias, que viria a libertar o povo judeu de todo tipo de escravidão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então sentei-me dizendo: hoje vocês veem esta profecia cumprir-se em mim. Isto produziu choque e espanto no rosto dos homens, que me olhavam atônitos. Mas eu continuei falando, sabendo que o Pai me diria o que falar. As palavras vieram sem hesitação. Falei de minha experiência no deserto e relatei a visão do bebê crescendo até a idade adulta, sendo envolvido inconscientemente em correntes e ataduras mentais, e assim ficando cego e aprisionado na escuridão interior, fechando-se para Deus. Expliquei que ao fazer isso eles expunham-se à opressão de conquistadores, escravidão, pobreza e doenças. Porque Deus é luz, eu disse, e luz é a substância de todas as coisas visíveis. E luz é o amor que faz todas as coisas para que o homem desfrute delas. Todas as pensões de abundância e saúde foram livremente disponibilizadas para aquele que amar a Deus com a mente, o coração e a alma, e que viver estritamente segundo as leis de Deus. Quando terminei, houve um completo silêncio na sinagoga. Sente que a congregação havia experienciado algo estranho, poderoso, e que tinha sido elevada a um plano superior de pensamento. Desejei que nada interrompesse a tranquilidade transcendente daquele momento. Em seguida, começaram a sussurrar entre si. Eles se perguntavam quem eu era. Alguns estavam convencidos de que eu era Jesus, a pessoa cuja família era bem conhecida na aldeia, mas outros não podiam aceitar aquilo, uma vez que eu havia falado como alguém que tinha autoridade. Infelizmente, senti ressurgir minhas antigas reações para com aqueles homens religiosos. Sabia que tinham me desprezado no passado, de forma que esperava por essa rejeição. Voltei às antigas atitudes desafiadoras e isso o enfureceu por completo. Pelas minhas próprias reações humanas, atrai o desastre, e este quase aconteceu. Os mais jovens, instigados pelos mais velhos, correram até mim e me arrastaram para o topo mais alto do penhasco, a fim de lançar-me à morte. Mas orei ao Pai para que me salvasse. De repente ficaram tão alterados que mal sabiam o que faziam. Se voltaram uns contra os outros,
Então pude sair do meio deles e escapar. Foi estranho. Eles pareceram não notar a minha saída. Muito abalado por esta experiência, consegui mandar uma mensagem para minha mãe, dizendo que estava deixando Nazaré imediatamente e indo para Cafarnaum, uma agradável cidade junto ao mar da Galileia. A princípio pensei em juntar-me a antigos conhecidos, mas senti intuitivamente que isso não seria o correto a fazer. De modo que durante todo o caminho, e ao entrar na cidade, pedi orientação e ajuda ao pai para encontrar acomodações. Eu não tinha dinheiro e não pediria esmola. Oi, pessoal. Eu tô gravando esse vídeo aqui, esse finalzinho, bem depois que eu já tinha feito o resto do vídeo. Eu espero que o vídeo tenha ficado ainda explicativo. Não mostra muito eu falando, mas tem partes normais comigo falando, só não mostra o meu rosto. Eu tentei fazer uns videozinhos no AI para ilustrar Jesus, o que ele estava falando, os acontecimentos que ele conta. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo dia. E só para deixar avisado, esses vídeos vão ficar meio espaçados, porque eu estou indo para um retiro espiritual. E vou ficar lá durante 5 dias e depois eu vou para o Brasil. E vou ficar aí com vocês por um tempo e vou continuar com os meus vídeos aí no Brasil, tá bom? Eu amo vocês e vamos continuar com o nosso progresso.